nós temos um cinamomo que nasceu franco aqui na beira da estrada. Mas tem muitas árvores de rua que estão nessa situação. Em princípio ele podia ficar assim, aqui não tem problema. Mas nós queremos mostrar agora o que eu faria com ele se ele estivesse num passeio, numa rua com essa situação aqui. Vamos arrumar ele de maneira que ele fique pelo menos mais elegante e não estorve o pedestre. Então nós vamos tirar esses galhos secundários na parte inferior da árvore. Mais um pouco, né? Como está, aqui não vai poder formar cicatriz. Ele vai formar uma cicatriz aqui, mas aqui não. Então vai apodrecer. Nós temos que tirar esse canto. Isso não dá para fazer com serrote, nós fazemos agora com o formão. Vocês podem ver que lidar com árvore não é um trabalho brutal. É um trabalho com sentimento, né? A gente tem que sentir a criatura com a qual a gente está trabalhando. E fazer outra quase pronto ali. Ali está quase pronto. De preferência com um. Agora eu acho que aqui um pouco vai ter que entrar no outro. No côncavo. Aí foi fundo demais, não importa. Vamos ter que fazer. E depois tudo daqui para lá. A gente sempre acaba cometendo alguns erros, mas também tem condições de arrumar eles depois, quando eles não são graves demais. Está pronto. Agora a pintura para cá. Aqui só limpa um pouco. Pronto. Agora fazemos aqui, esse lado está bom. Só a gente tira esse degrauzinho aqui. Isso. Uma explicação importante para o leigo. Mesmo numa árvore viva, o lenho, essa parte aqui é tecido morto. Esse aqui não tem condições de fazer cicatriz. A cicatriz vem daqui, ó, dessa linhazinha que fica entre o lenho e a casca. A casca é tecido vivo e essa linha que vocês veem aqui, que separa o lenho da casca, é o câmbio. Ali que se forma lenho para dentro e casca para fora. E é dali que vai sair a cicatriz. Daqui do meio não pode sair nada. Por isso nós temos que pintar para ele não apodrecer. Enquanto não fechar completamente a ferida, a gente repete sempre a pintura, até estar a cicatriz completamente fechada. A tinta tem que cobrir, sobretudo, o câmbio. E enquanto a cicatriz não fechar, se levar 2, 3 anos para fechar, a gente renova a pintura na parte do lenho até fechar. Porque senão o lenho racha e aí entram formigas, entram fungos, bactérias e pode então a árvore sofrer. Com hidroasfalto a ferida fecha bem mais ligeiro. E de novo vocês vão ver agora que essa árvore está mais elegante do que antes, não mais feia. Vamos acompanhar o processo de poda de outra árvore. Este pequeno maricá se desenvolveu sem condução num local onde interfere com o projeto de uma obra.
Observe como é feita a remoção dos galhos, sempre com 2 cortes, para que o galho não arranque lascas da árvore ao cair. Mais tarde, voltaremos a esta técnica. Ao retirar os ramos e galhos mais baixos do maricá, constata-se que a árvore já foi podada antes, sem o necessário cuidado. O resultado: houve invasão de broca. Aqui foi cortado de cima para baixo, deu lasca e não foi pintado. Então entrou a podridão e o bicho atrás. Então agora vamos ver se ajudamos um pouco, limpando mais para poder tratar. Isso aqui não é um trabalho típico, tá? E não vai acontecer em ruas assim, a não ser em árvores que já estão totalmente esculhambadas, como estão todas elas. Isso aqui é um trabalho de arrumação, não de condução séria. No ideal, na rua, seria que começasse a condução... Educar desde logo. Aí eu nem preciso de motosserra, aí se educa com o podão. Que eu não vou cortar galho mais grosso que um dedo. Podões grandes para galhos grossos. Bem, esses primeiros aqui à esquerda. Serrote grande, serrote médio, serrote de arco, serrote especial para galho, grosa, podão e xodó. Xodó é usado só em casos muito especiais, onde a gente tem que tirar em árvores muito grandes e onde o corte é muito problemático, a gente às vezes tem que fazer um corte oco, então se usa o xodó. Sempre deve ser exposto o câmbio, porque é dali que vai sair a cicatriz nova. Agora vocês podem ver que não existe receita firme como o pessoal quer fazer. Cada caso é um caso. E em cada caso a gente tem que dialogar com a coisa. Ali o verme passou por cima, né? Mas deixou um pouco de tecido limpo. Então nós temos que expor aquilo para que dali possa vir uma cicatriz nova. Também a gente não pode cortar demais, tem um aspecto que muito pouca gente leva em conta. Se eu tirar muita folhagem, então vai morrer lá embaixo uma quantidade equivalente na raiz. Porque a folhagem não vai mais poder alimentar aquela raiz toda. Então a árvore está mutilada lá embaixo também, isso ninguém vê. Tá, agora limpa ali e já pintamos. Então esse material é o hidroasfalto. Um material que não foi inventado para essa finalidade. Se encontra nas lojas de material de construção para isolar, por exemplo, terraços ou paredes e fundamentos, mas nós descobrimos que ele é excelente, é o melhor material que existe para tratamento de cortes em dendrocirurgia. Ele, além de proteger bem, ele é uma emulsão de piche, de bitumen, que na hora de secar se torna insolúvel. O pincel ainda se pode lavar com água, desde que ele não tenha secado ainda. E essa substância, ela depois de seca se comporta como se fosse borracha, ela cede um pouco, não estraga ligeiro. Aqui tem que pintar também, essa aqui se perdeu um pouco, se passa por cima também. E nós descobrimos que ela tem, além de efeito protetor da ferida, ela tem um efeito hormonal. Ela promove a cicatrização. Com hidroasfalto, a ferida fecha bem mais ligeiro. Então aproveita, aqui teve uma escoriação, a gente também protege, uma pinceladazinha só. Nesse caso, mais adiante, nós vamos ainda tapar os túneis que a broca fez com uma massa de vidraceiro poderá ser.
Bom, aqui eu queria manter a vista do meu quarto lá, onde eu tenho meu escritório. Eu queria manter aberta essa vista e queria ver esses troncos elegantes. Então eu tirei os galhos de baixo. Por exemplo, aqui foi tirado um. Fazendo um trabalho bem feito, veja o que acontece. Isso aqui foi feito uns 3 ou 4 anos atrás. Mal se vê mais a cicatriz. Fechou perfeito. Se mais tarde um madeireiro quiser aproveitar esse tronco aqui, ele está intacto, perfeito por dentro. Aqui foi tirado um galho. Aqui foi tirado um galho. Veja, aqui foi tirado um bem grande. Não se vê mais nada quase, só quem conhece. Aqui foi tirado um galho, que era desse tamanho, ó. Aqui no cinamomo, mesma coisa ali, uma das feridas que está começando a fechar. Vejam. Tá? E aqui em cima temos feridas mais recentes, onde se pode ver a cicatriz começando a estrangular, a fechar a ferida. Este broto deverá ser removido. É importante lembrar que a pintura do lenho precisa ser renovada até o completo fechamento da cicatriz. O mesmo trabalho de remoção de galhos feito nessas árvores será feito também neste outro eucalipto. Poderemos assim acompanhar a técnica completa de uma dendrocirurgia do início ao fim. Mas antes, anote o material necessário. Em geral, você precisará de motosserra, podões grandes para galhos grossos, serrote médio, serrote de arco, serrote especial para galho, grosa, podão pequeno, xodó, formão, canivete, massa de vidraceiro ou equivalente, hidroasfalto, pincel para pintura, luvas de proteção, protetor auditivo e óculos de proteção. Vamos primeiro ilustrar como os podadores desinformados costumam remover galhos de árvores, a fim de compreender melhor os danos que se causam. Então veja, agora nós queremos tirar esses galhos laterais. Se fosse um trabalho de prefeitura, como se vê em toda parte hoje no Rio Grande do Sul e no resto do Brasil, cortaria o toco, deixaria o toco, cortaria de qualquer jeito, como nós vamos mostrar agora, deixando lasca, etc. Então mete. Faz só isso. Olha aí. 100%. Agora continua cortando. Agora tu corta aqui e deixa. Veja, isso é o que se vê nas ruas. Eles quiseram tirar esse galho, tiraram desse jeito, lascou tudo, deixa assim mesmo. O que vai dar isso aí? Pode até ser que isso aí é um broto por aqui. Mas o que vai dar? Ele nunca vai poder cicatrizar isso aqui. E aí vai entrar formiga, e fungo, e bactéria, e tudo quanto é bicho, e broca. E pouco a pouco, por mais que ele brote aqui, esse broto vai acabar morrendo. E a podridão, como toda madeira exposta ao ar apodrece com o tempo, essa podridão vai avançando e avança lá para dentro. Se mais tarde, digamos daqui mais uns 10 anos, se a gente não fizer nada, e a podridão já chegou, se eu abrir esse tronco assim longitudinal, eu vou ver que a podridão já está lá embaixo. E daqui a mais 20, 30 anos, se é que essa árvore ainda existir lá, ela vai estar oca. É o que se vê lá nas ruas da cidade. Para evitar esse tipo de coisa, nós de antemão fazemos um trabalho diferente. Deixa isso aí por enquanto. Agora nós vamos tirar esse aqui com uma técnica certa. Tá? E depois nós voltamos a esse toco aí. O corte certo é aqui. Mas se nós metermos a motosserra aqui e começar a cortar direito assim, sem mais preocupação, o que acontece? Antes de terminar o corte, o peso desse galho vai fazer com que ele caia e vai puxar uma lasca aqui. Tá? Aí fica uma ferida difícil de fechar. Então, para evitar isso, ele vai cortar primeiro por aqui, de maneira que não dê lasca, cortando por de baixo para cima, depois de cima para baixo, e depois, tranquilamente, tiramos o toco.
Então agora, ao tirar esse galho, que nós vamos tirar no método correto, vamos primeiro tirar um pouco do peso dele. Já que nós temos agora disponível aqui um equipamento novo, uma máquina chamada motopoda, que permite ir até 5 metros de distância e trabalhar bastante seguro, vamos tirar primeiro parte do peso desse galho, o que já vai facilitar a segunda parte do corte. A própria árvore já está rejeitando esses troncos, como se pode ver aqui. Ela já está rejeitando esse e por isso ele está fraco e por isso deu erva de passarinho nesse tronco, nesse galho, e não no resto. As pragas, os parasitas sempre atacam somente aquilo que já está, de alguma maneira, desequilibrado. É. Agora nós fizemos um corte bem limpo, liso, que vai permitir cicatrização. A cicatriz vai sair daqui, da região onde a casca se separa do tronco, o lenho se separa da casca. Se não tivesse feito esse corte aqui, nunca ele poderia cicatrizar. Mas para que ele cicatrize mesmo, temos que fazer aqui também uma pintura protetora. Em um ano isso está assim, ó. Mostra aqui, ó. Aqui nós temos uma cicatriz do ano passado, que já fechou. O corte anterior, o primeiro corte teria sido suficiente se eu tivesse estado preocupado apenas com cicatrização. Mas como eu quero também um tronco mais elegante, um tronco que daqui a 30, 40 anos serve inclusive para tirar madeira para móveis, então a gente corta mais rente, a árvore vai cicatrizar de tal maneira que não vai ter um calombo aí. Um galho que já está morto. Mas por que ele está morto? Porque a própria árvore está rejeitando ele. Ele está muito na sombra, não interessa. Essa árvore quer sol e ela está se desenvolvendo para cima. Então vocês podem ver aqui que ela mesma já está rejeitando. Ele está ali tirando ele limpo. O resto a árvore vai expelir sozinha. Tá? Ótimo. Tá, então agora vamos terminar esse trabalho e tirar ainda mais 3 galhos inferiores, aliás 4, por uma razão meramente estética, porque eu quero mais tarde um tronco liso, bonito, elegante e intacto. Um galho lá em cima, apesar de ele estar numa altura onde ele poderia ficar, mas a árvore já está nos mostrando que ela vai rejeitá-lo. Vocês podem ver pelo estrangulamento que ela está fazendo no começo do galho. Então esse nós vamos tirar, porque mais cedo ou mais tarde ele ia morrer mesmo. Ia dar problema de ferida não cicatrizada. O outro que está mais baixo é um galho vigoroso que fica. Se nós não protegermos essa ferida agora, o lenho, que é sempre um tecido morto, mesmo em árvore viva, seria lentamente destruído, atacado pela intempérie. Chegaria então um ponto em que a infecção de fungos, de bactérias e ataques de formiga atacaria inclusive
o câmbio por dentro e a cicatrização não poderia se fazer. Nós vamos, por isso, agora pintar com um material protetor, que o melhor que eu descobri até hoje no mercado são as diferentes marcas de hidroasfalto. Enquanto não fechar a ferida, se a ferida levar muito tempo, no eucalipto é rápido, mas em outras árvores pode levar muitos anos, a gente repete a pintura enquanto a ferida não fechou. Ou seja, a cada 6 meses, 1 ano, a gente repete a pintura. Essas coisas que eu estou mostrando para vocês aqui, vocês não vão encontrar em livro nenhum. Isso é resultado da observação direta e diária da natureza, uma coisa que a maioria das pessoas não sabe fazer e não é ensinada a fazer nas escolas. As pessoas só aprendem a desprezar a natureza ou ver a natureza simplesmente como se fosse um mero almoxarifado de recursos gratuitos. Nós temos que dialogar com ela. Aí nós descobrimos os mais lindos mistérios e quanto mais se dialoga, mais lindo fica a coisa, mais a gente pode se admirar diante do grande milagre que é esse processo vital nesse planeta.